aí, galerinha, tudo bem? Bom, hoje nós iniciaremos o assunto sobre microbiologia. Na verdade, toda essa crise de pandemia é um ótimo momento para a gente falar sobre microbiologia. Está todos em casa, ninguém pode se deslocar para o trabalho, assim como eu também não posso. Entretanto, o que eu posso fazer é preparar conteúdos. Então, a microbiologia ela é uma ciência que ela estuda coisas muito pequenininhas, coisas que nós não conseguimos ver a olho nu. Tudo começou com Anton van Leeuwenhoek. Eu não sei pronunciar o nome na língua original. Entretanto, ele foi muito importante porque ele criou um dos primeiros microscópios. Ele era um exímio polidor de óculos, de lentes, e ele conseguiu fazer toda uma estrutura em que ele conseguia ampliar coisas muito pequenas em um aparelho. Então, ele foi um dos inventores dos primeiros microscópios. Bom, também tem o Robert Hooke, que ele foi responsável por fazer o microscópio óptico, como nós estamos acostumados a trabalhar, que é um equipamento de extrema importância para quem é da área. Então, para quem professor, para quem trabalha em laboratório, principalmente na área de microbiologia, o microscópio ele é uma ferramenta fundamental para que a gente possa desvendar, descobrir doenças. Bom, então o que é o microscópio? O microscópio ele é um aparelho em que ele consegue deixar coisas muito pequenas em um formato que você consegue identificar e consegue classificar. A microbiologia ela teve seu boom inicial lá nos anos de 1800, mais precisamente em meados da década de 1850, né, em que houve aí todo um estudo sobre o universo microbiológico, e aí veio a expressão germes. Então, germes é uma expressão muito antiga utilizada para falar de seres vivos muito pequenos. Eles são tão importantes que um novo universo foi criado a partir da invenção do microscópio. Então, o microscópio ele foi um dos grandes rompedores de paradigmas. Através do microscópio é que as pessoas conseguiram elucidar algumas teorias, conseguiram mudar o paradigma de muitos cientistas, né? Então o microscópio ele foi importantíssimo e até hoje ele é importante. A microbiologia ela trata de seres vivos que nós não conseguimos ver a olho nu. Então pode ser vírus, pode ser bactérias, pode ser protozoários e pode ser vermes. Invertebrados também. Então, tudo aquilo que é muito pequeno e não dá para ver, nós temos que recorrer ao microscópio, então está relacionado à microbiologia. Bom, tudo começou na década de 1850. Então, nesse período, muitas mães elas morriam nos hospitais. Por que será que elas morriam em hospitais? Quando eu falo mães, né, eu falo as mulheres que iam ter filhos em hospitais. Por que elas morriam nos hospitais e em casa elas não morriam? O que era observado na época? Qual era o comportamento dos médicos na época? O comportamento dos médicos na época, entre 1800 e 1850, médico, quanto mais sujo tiver o médico, isso quer dizer que mais operações ele realizava em um curto período. Ou seja, isso era considerado algo bom, porque o médico ele era eficiente, ele conseguia operar um maior número de pacientes em menos tempo. Só que quando a mulher
ela vai ter um filho no hospital, o que acontece? O médico, ele, na verdade, fazia o parto. Se precisasse de uma intervenção cirúrgica, acontecia de forma muito primitiva, e isso fazia as mulheres entrarem a óbito. Não a cirurgia em si, mas o parto mesmo, né? Elas iam, tinham parto natural no hospital e morriam. Então as mulheres preferiam ter os filhos em casa do que os filhos nos hospitais. Então na época as parteiras elas eram mais requisitadas que os médicos. E por qual motivo? Então em 1847 teve um cientista chamado Ignaz Samuelis. Ele, ele era um médico e ele era diretor onde ele trabalhava. Então, ele viveu entre 1818 a 1865 e ele começou a observar. Né? Tudo na ciência parte do pressuposto da observação também. Né? Então, o que ele começou a fazer? Ele começa a observar que os médicos em hospitais, quando as mulheres iam ter os seus filhos, os médicos não lavavam as mãos. Então ele percebia que o médico ia para uma mulher, operava uma pessoa, ia para uma mulher grávida, fazia o parto dela, depois ia para outra, fazia o parto dela, e ele não lavava as mãos. E depois disso, as mulheres elas morriam de septicemia. E geralmente a mãe morria e a criança também. Então, Ignaz Samuelis, ele foi muito importante para a ciência. Por quê? Porque ele começou a obrigar os médicos a lavarem as mãos. Isso não é legal. Né? Na época, os médicos encontraram grande rejeição, né? Começaram a criticá-lo de forma muito incisiva, né? O porquê do esforço de lavar as mãos, por que no hospital dele lavava as mãos e no outro não lavavam as mãos. Né? Então, o que acontece? A mão ela é um ambiente séptico, ela é um ambiente em que nós somos depósitos de micro-organismos. Se eu estou contaminado e eu não lavo minhas mãos e eu vou realizar um processo cirúrgico, por mais que seja parto natural, também há rompimentos de vasos, há mistura, há rompimentos, há sangramento, então a mão do médico entra em contato com a vagina da mulher, que na época sofria, que ela sofre, né, várias lesões, microlesões, então a mulher se contamina. Por isso que quando vocês, mulheres, vão aos hospitais terem seus filhos, vocês precisam de todo um ambiente estéril, os médicos usam luvas, eles lavam a mão periodicamente, eles vão de máscaras, preferencialmente com o EPI, equipamento de proteção individual, como óculos, né, e o jaleco característico descartável. Então, quando isso acontece, é porque nesta época morriam muitas mulheres. E esse senhor, ele foi até tão criticado que chegaram ao ponto de interná-lo no manicômio, porque parecia neurose da parte dele obrigar médicos a lavarem as mãos. Então ele foi para um sanatório, ele foi para um manicômio, porque ele obrigava os médicos a lavarem as mãos. Né? Só que ele foi um grande observador da ciência e ele conseguiu aí, depois que os médicos lavavam as mãos de forma correta, as mulheres em hospitais não morriam mais. As mulheres que davam à luz em hospitais. Então, a partir daí, todo um estudo sobre higiene, sobre protocolos e sobre as questões de saúde nos hospitais, tudo aquilo que remete à segurança e também à não contaminação, foi tudo por conta desse médico, Ignaz Samuelis. Ele era húngaro e ele morreu na Áustria. E então ele dedicou grande parte da vida dele à medicina e com isso
a medicina ela evoluiu muito por conta dele. Bom, outro cientista de renome importante para falar sobre o assunto de microbiologia é Louis Pasteur. Louis Pasteur ele foi um notável cientista em que ele conseguiu derrubar uma teoria muito difícil de ser derrubada na época. Né? Na época, as pessoas acreditavam que os seres vivos surgiam de forma espontânea. Né? Os seres vivos surgiam a partir de objetos inanimados. Por exemplo, tinha até receita para se fabricar ratos. Né? Você colocava uma camiseta, suava bastante nessa camiseta, depois enrolava a camiseta com cereais e sementes, e a partir daí você jogava essa camiseta num beco escuro. E os ratos surgiam. Né? Então era uma receita para fabricar ratos, era um pensamento da época, era um paradigma. Né? Então, nesta época, os cientistas eles tinham esse tipo de conceito científico. Né? Só que ele mudou isso. Essa teoria é chamada de teoria da abiogênese. Né? Ou seja, sempre um ser vivo surge de um elemento inanimado por conta das ideias criacionistas da época, onde falavam que o homem vinha do barro, né, assim como os anfíbios. Então, era esse o conceito que se tinha na época. Só que Louis Pasteur ele conseguiu, através da microbiologia, derrubar essa teoria. Né? Então, é a teoria da abiogênese versus a teoria da biogênese. Bom, falando de Louis Pasteur, ele então consegue derrubar e mudar o conceito da época. Isso foi um passo muito largo que ele deu, tudo por conta dos seus estudos em microbiologia. Né? Quem foi Louis Pasteur? O que ele fez? O que ele faz? Louis Pasteur ele foi um médico, ele nasceu em 1822 e morreu em 1895. Em 1853 ele descobre a existência de micro-organismos. Né? E ele leva esses estudos muito a sério. Ele era um renomado cientista na questão da microbiologia. Bom, o que ele fez? Ele conseguiu derrubar a teoria da abiogênese pela teoria da biogênese. Então, a teoria da abiogênese fala sobre a vida surgir a partir de coisas inanimadas. Né? Então, a vem do grego que significa negação, bio vem do grego que significa vida e gênesis vem do grego que significa origem. Então, a biogênese, negação da origem da vida. Agora, a biogênese é outra teoria, ou seja, a teoria mais aceita pelos cientistas e é usada essa teoria até os dias de hoje. Bio vem de vida, gênesis vem de origem. Então, biogênese, origem da vida. Ou seja, os seres vivos eles sempre vêm de uma mãe, de uma fêmea ou de uma célula que se replique e dê origem a outra célula. Então, um ser vivo novo sempre é originado de uma célula antecessora. Se o ser vivo ele consegue fazer reprodução sexuada, então este ser vivo ele vem de uma mãe, sempre. Bom, a teoria da biogênese, então, ela fala sobre todas essas questões e ele conseguiu derrubar esta teoria. Mas como ele conseguiu derrubar a teoria? Né? Então acreditavam-se que na biogênese eles fizeram um experimento em que se colocava num pote de vidro carne podre e atraía moscas. Né? E aí as moscas entravam e saíam do pote e com isso as larvas surgiam. Né? Então eles acreditavam que tinha um princípio ativo aí, que era um princípio ativo. Depois, eles fizeram outro experimento. Pegaram o mesmo pote de vidro e colocaram uma gaze por cima.
e aí as moscas não conseguiam passar. E aí eles viram que não nascia larvas de moscas. A carne apodrecia, claro, mas não surgiam larvas de moscas. Só que aí os defensores da abiogênese falavam assim, bom, vocês tamparam e o princípio ativo não faz efeito. Então eles acreditavam que o princípio ativo estava relacionado com o oxigênio. Então a gase, né, ela, segundo a opinião desses cientistas, o ar não conseguia passar e o oxigênio ele não conseguia passar e não conseguia fazer a reação do princípio da vida. Então o princípio ativo era isso. E aí Louis Pasteur, então, ele viu como era a teoria deles e ele começou a fazer alguns experimentos. Então ele fez um experimento com o bico de cisne, né, que na verdade nada mais é do que um balão Erlenmeyer, né, e este balão ele é projetado, ele esquentava a boca do balão e o vidro ele derretia, né, ficava mole, então ele fazia um formato de pescoço de cisne, né? E ele deixava bem fininho e aí permitia a entrada do ar. E ele, neste balão, colocava uma sopa. Então ele colocava a sopa no balão, né? E aí ele, após isso, né, ele esquentava lá no fogo, puxava e fazia o bico de cisne. Bom, o que acontecia com essa sopa, né? Esta sopa ela não apodrecia, ela não azedava, ela mantinha a mesma coloração por muito tempo. Só que bastava quebrar o pescoço de cisne que a sopa 2 dias depois mudava sua coloração e já apresentava um cheiro bem característico de azedo, né? Então ele consegue, a partir daí ele conseguiu quebrar a teoria da abiogênese. Na verdade ele deixa o ar passar, só que a poeira que o ar encontra junto com os micro-organismos não entram, né? Então o ar entra, porém ele barra a entrada de micro-organismos. Então aí ele desbancou essa teoria de princípio ativo que estava no oxigênio, e aí o paradigma novo, né, o novo paradigma era os cientistas a favor da biogênese. Então ele foi um cientista de suma importância. Aqui no Brasil ele se dedicou muito na questão da pesquisa, né, ele descobriu a doença, a cura de várias doenças aqui no Brasil. Ele também foi inventor do método de pasteurização, onde você coloca, por exemplo, é usado no leite, é usado no açaí que nós consumimos, né? O que acontece? Você passa a estrutura numa chapa muito quente e depois ele cai numa chapa muito fria. Essa inversão de calor para frio, ele consegue matar 99,9% dos micro-organismos presentes naquela substância. Então, o leite ele é pasteurizado e o açaí também, né? Porque se o açaí não for pasteurizado, o açaí causa doença, né? A gente viu aí a doença de Chagas é comum acontecer porque os barbeiros eles ficam lá nas copas das palmeiras, né? Ficam entre os frutos do açaí. Eles dormem lá é o habitat deles também. Então, quando você esmaga aquilo, esmaga o barbeiro e você se contamina com doença de Chagas. Por isso que sempre tem que se tomar açaí pasteurizado, porque senão as pessoas podem ficar com doença de Chagas ou ter lesões mais graves por conta do tripanossoma. Bom, agora que a gente vai adentrar no universo da microbiologia, é importante falar que a microbiologia ela tem algumas escolas. Então, a primeira escola que a gente vê na microbiologia é a virologia. Virologia é uma característica da microbiologia em que se estuda vírus, né? Então, o vírus, ele é ser vivo? Por que ele é um ser vivo? Ele não tem metabolismo. Ele só vai depender. A única forma de ele fazer metabolismo é dentro de uma célula. Então, tem cientistas que deixam que eles colocam o vírus num lugar de ser vivo e tem outros cientistas que
colocam o ser vivo, o vírus, como um ser não vivo. Entretanto, que para ele dar acesso ao metabolismo, ele sempre tem que parasitar uma célula. O que os dois cientistas têm, o que esses grandes grupos de cientistas têm em comum é que os vírus eles são parasitas intracelulares. Isso que a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. Outra escola que defende a microbiologia, que sustenta a microbiologia, é a bacteriologia. Na verdade, é o estudo das bactérias. Então a gente aprende a classificar, aprende a preparar a lâmina, preparar o meio de cultura, para poder fazer as bactérias crescerem, selecionar as bactérias de interesse, e através dessa seleção você vê se determinado alimento, por exemplo, você pode usar na indústria alimentícia, você usa a microbiologia, a bacteriologia na análise de água e afluentes, você usa para analisar solo, você usa até mesmo para analisar ar. Então, a microbiologia faz parte dos alimentos, da água, do ar e do solo. Então, tudo isso cabe análise. Então, a microbiologia ela é muito importante na questão da bacteriologia. Então, para fazer isso, a gente tem algumas técnicas e a gente vai aprender isso no decorrer das próximas aulas. Então, a bacteriologia ela vai falar muito sobre a forma da bactéria, a forma das colônias que a bactéria faz, vai falar sobre os tipos de coloração que a bactéria tem, né, coloração de gram-positivo e gram-negativo, e ensina a preparar meios de cultura e a semear, repicar essas bactérias, né, e sempre fazer algum tipo de classificação, seja bioquímica, seja morfológica. E outra escola que sustenta a microbiologia são os fungos, né, que aí tem o nome de micologia. Então, o estudo dos fungos. Então, a gente aprende a classificar os fungos, a entender a sua forma de reprodução e ver como eles estão dentro da escala filogenética. E os fungos eles são importantes também, né? São os fungos que movimentam a indústria alimentícia, assim como bactérias também, algumas doenças, assim como bactérias de interesse, de estudo, e os fungos também eles produzem os antibióticos que nós consumimos para matar as bactérias que invadem nossos corpos. E também tem a questão aí dos parasitas, né? Então, por exemplo, você só vai conseguir descobrir se está sendo parasitado por algum verme se você faz uma análise de sangue e urina e lá consta os ovos desse parasita. Então é microbiologia também. Né? Então são vermes, alguns vermes são muito pequenos, microscópicos, que só dá para ver no microscópio. Alguns vírus são muito pequenos, não dá nem para ver em microscópio óptico, né? Não consegue, a gente consegue ver somente em microscópio eletrônico. Então nós temos alguns tipos de microscópio, né? Nós temos o microscópio óptico, nós temos o microscópio eletrônico. E aí entra o microscópio eletrônico de varredura, né? E microscópios eletrônicos mais sofisticados. Mas o que dá para falar é que o microscópio eletrônico ele consegue ampliar mais de 1 milhão de vezes o tamanho de uma estrutura, e aí dá para conseguir até ver mesmo um vírus. Né? Aí dá para se conseguir ver a estrutura tridimensional do vírus. Por quê? Porque as proteínas, né, o vírus que é? É uma proteína ali que ele tem, né, ele tem um pedaço de RNA ou DNA, ele tá no invólucro ali, que é chamado de cápsula, né, e aí ele infecta. A gente vai ter uma aula específica sobre virologia. Mas o que dá para falar assim, né, dentro do assunto de microbiologia, é que os vírus eles aí são muito... Eles têm uma virulência, né? O que é virulência? É o ato de você conseguir espalhar isso com facilidade, por isso que o nome deles é vírus. Então existem bactérias virulentas também, apesar da bactéria não ser vírus, a bactéria ela pode ser virulenta. Por quê? Porque ela pode se disseminar com grande facilidade, assim como os vírus. Né? Então existem aí vírus virulentos
não patogênicos, existem bactérias virulentas não patogênicas. O que é o não patogênico? São seres vivos que não causam lesão, né? Por exemplo, há algumas bactérias que fazem parte da nossa microbiologia aqui da pele, ela não vai fazer mal para a gente se ela está na pele. Agora, se ela vai para algum outro lugar, ela pode sim fazer lesão. Então, neste caso, ela pode ser considerada uma bactéria patogênica. Né? Por quê? Porque, imagine só, você está com sinusite, está com o nariz todo dolorido, você está com dor de cabeça, com dor aqui na parte frontal, se sente cansado, e são bactérias parasitando, ou seja, elas estão causando lesão aqui dentro das fossas nasais. Né? Por isso que quem tem aí a tal da sinusite, né, ela faz a lesão nas fossas nasais e aí causam aí grande dor, né, mau hálito também, a pessoa não fica bem, e essas bactérias no lugar errado nunca dá certo. Só que as bactérias da pele, elas não são virulentas, elas estão aqui na nossa pele. Na nossa pele tem Staphylococcus aureus também aqui, e quando eles encontram uma oportunidade da pele, eles formam um furúnculo, né? Então aí, a partir daí, se tem a lesão. Aí, neste momento, ele pode ser patogênico, né? Existem bactérias como, por exemplo, os Streptococcus perfringens, que fazem parte aí da nossa pele, e que Streptococcus pyogenes, né, que fazem parte da nossa pele, que eles estão aqui. Né, mas se eles vão para um outro lugar, eles sim causam lesão também. Então tudo depende do ambiente em que ele está. Então as bactérias não patogênicas são bactérias que não causam lesão, e as bactérias patogênicas são as bactérias que causam lesão, vírus também. Então existem vírus virulento não patogênico, vírus virulento e patogênico. Existem bactérias virulentas, vírus todos são virulentos. Tá? Bactérias. Alguns grupos são virulentos, outros grupos não são virulentos. Então o problema é quando a bactéria é virulenta e patogênica. Ela causa um estrago enorme, né? Como no caso do Bacillus anthrax, aí, que foi lançado nos Estados Unidos, lá no atentado terrorista, né? Esse bacilo ele mata a pessoa muito rápido, ele causa lesão, necrose dos tecidos, ele é uma bactéria assim avassaladora, né? Assim como o vírus do Ebola, né? O vírus do Ebola é um vírus aí avassalador. Por quê? Porque a pessoa se contamina e em 3 dias a pessoa já morre, né? Tem aí a leptospirose. A leptospirose ela é lançada na urina do rato, e aí a pessoa que entra em contato com essa urina, a pessoa tem contato com a bactéria, e também 72 horas em média a pessoa pode chegar a óbito por infecção generalizada. Então a microbiologia estuda esse tipo de ser vivo, né, esses tipos de casos clínicos que a gente vê, e também o que seria dos alimentos se não fosse a microbiologia também. A microbiologia ela está envolvida aí na produção de alimentos, na produção de pães, massas, bebidas. Tudo isso está envolvendo a microbiologia.